Olá, bom dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre o teu coração. Estamos iniciando o nosso Café com Sabedoria, segunda, quarta e sexta-feira, às 7 horas da manhã. Você é o meu convidado, a minha convidada especial. Fica aqui comigo que no devocional de hoje nós vamos falar sobre o tema Não chore mais, porque ele ressuscitou. Então, você que está aqui ao vivo comigo, já chega dando like no vídeo, já compartilha com mais pessoas para que essa mensagem possa alcançar corações necessitados e sedentos de Deus. Se você está assistindo em qualquer hora do dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nosso Café com Sabedoria acontece segunda, quarta e sexta-feira, às 7 horas da manhã. Você é sempre bem-vindo, é sempre bem-vinda. Se puder, esteja comigo no próximo programa, às 7 horas da manhã, e não participe sozinho. Traz mais pessoas, convida os familiares, convida a mãe, o pai, convida os irmãos para ouvir a palavra de Deus, para abençoar a vida deles, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos começar orando. A melhor forma que nós podemos começar esse nosso programa, esse dia que o Senhor preparou. Senhor grande Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por mais este dia. Dia maravilhoso que o Senhor vai nos dar sabedoria para impactar o coração de pessoas. Senhor, nós vamos falar da tua palavra mais uma vez. Tua palavra que anima, tua palavra que fortalece, a tua palavra que instrui, a tua palavra que direciona. Não há, Senhor, nada melhor do que a tua palavra. Pai, nos dá graça, nos dá sabedoria, nos dá discernimento e entendimento para que possamos colocar em prática cada dia mais a tua palavra e que, diante das adversidades da vida, possamos ver e entender que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Olá, bom dia! Bom dia, você que está aqui comigo, já escreve bom dia, cumprimenta aí os outros irmãos, os nossos demais irmãos que estão participando do nosso programa Café com Sabedoria e já deixa o seu like também, porque assim o YouTube entende que é uma palavra abençoada, um conteúdo relevante e compartilha com mais pessoas em nome de Jesus. Eu quero ler com vocês um texto muito lindo. É um texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso de número 13. Fala sobre os dois discípulos no caminho de Emaús. Diz assim a palavra: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Eu vou deixar aqui um relato bem breve para você entender o contexto dessa história. Nós estamos aqui no final do Evangelho, onde Jesus havia sido crucificado. Jesus havia sido levado à presença dos sacerdotes, dos governadores. Jesus havia passado por um processo de julgamento e Jesus foi crucificado. Rejeitaram, crucificaram, humilharam, bateram, escarneceram do nosso Senhor Jesus. E ali estava a festa da Páscoa. Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, ali estava sendo entregue pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos pecados da humanidade. E ali, no dia da festa, muitas pessoas, milhares de pessoas, vieram para a festa, vieram também por causa de Jesus, porque Jesus ensinava com autoridade, Jesus ensinava com ousadia, Jesus era alguém muito maravilhoso, e aqui na terra ele impactou a vida de milhares e milhares de pessoas. E diz que discípulos de Jesus que vinham de Emaús chegaram em Jerusalém e viram, presenciaram todo aquele escarcéu, tudo aquilo que os soldados romanos estavam fazendo, tudo aquilo que os sacerdotes estavam fazendo. E diz que eles estão voltando para a sua casa. Isso já no domingo. E diz no verso 14 que eles iam falando entre si de tudo aquilo que havia
sucedido. E um fazia pergunta para o outro. E quando eu vejo isso, o que é que nos impacta diante de uma notícia má? E às vezes a gente fica perguntando, mas por que é que aconteceu isso? Eu esperava, aqueles discípulos conversando, eu esperava que ele era o Messias, o enviado de Deus para restaurar a Israel, para nos prover da salvação. E aí os sacerdotes, eles crucificam esse Senhor Jesus, o Pôncio Pilatos lava as mãos, o povo pede ali com unanimidade que Jesus fosse crucificado. E aqueles dois homens descendo até Emaús, no meio do caminho, eles recebem a visita de uma outra pessoa. E os olhos desses discípulos que estavam em Jerusalém e descendo a Emaús, eles estavam como que não entendessem, como que não conseguissem ver quem era. Jesus se aproxima e caminha com eles. Eles esperavam que fosse outra pessoa, outro discípulo que saía de Jerusalém e que estava indo até Emaús. Diz no verso 16, os olhos deles estavam como que fechados para que não conhecessem. Eu entendo que às vezes a amargura de alma faz com que a pessoa não entenda, não veja, não consiga sentir a graça de Deus, as maravilhas de Deus. E assim estava o coração desses dois discípulos. Estavam voltando para Emaús, falando sobre a crucificação. Falando sobre o momento de dor que Jesus havia sentido naquele momento de crucificação. Estavam falando também, provável que da injustiça que estavam fazendo com Jesus. Estavam chorosos, estavam entristecidos, seus olhos como que fechados para que não o conhecessem. E eles trocavam palavras caminhando e Jesus chega e diz assim: o que é que vocês estão falando? Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós e por que vocês estão tristes? Jesus, ele conhecia a tristeza do coração desses discípulos. E diz a palavra que um deles se chamava Cleopas e disse: és tu peregrino aqui em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Amados, eles estavam vendo, eles estavam ali compartilhando daqueles momentos de dor desde sexta-feira. Jesus foi ali entregue como uma ovelha ao matador. Jesus foi traído pelo seu discípulo chamado Judas, que foi ali o beijou, e aqueles discípulos estavam ali vendo tudo isso que havia acontecido. E aí eles começam a compartilhar entre si, descendo para o seu caminho. E aí Cleopas diz: és tu peregrino em Jerusalém, não sabe das coisas que têm acontecido nesses dias? E Jesus faz uma pergunta: quais coisas têm entristecido o coração de vocês? E a pergunta que eu faço para você é: qual é a coisa, qual é o motivo que tem te entristecido? O que é que tem te feito chorar? O que é que tem te feito ficar sem esperança? O que é que tem abalado a sua fé? O que é que tem acontecido com você? É uma enfermidade? É um divórcio? É uma separação? É a morte de alguém? É um desemprego? É a falta de recursos? O que é que tem entristecido o seu coração? O que é que tem feito você chorar? Quais são as notícias que você tem visto? Quais são as notícias que você tem vivenciado que tem te feito chorar? Aqueles discípulos estão saindo de Jerusalém, estão no caminho de Emaús, e eles estão conversando sobre a crucificação, estão conversando sobre aqui diz respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em palavras, obras diante de Deus, de todo o povo. E os sacerdotes haviam entregue ele para ser crucificado. Eles achavam isso justos, eles achavam isso de maneira humilhante, eles ficavam preocupados, eles choraram, eles ficaram tristes. E eles abrem o coração e diz: ele foi condenado à morte. E ele morreu. Ele foi crucificado. Os príncipes dos sacerdotes e os nossos príncipes
o entregaram à condenação de morte, o crucificaram. E eles abrem o coração e diziam, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, já é hoje, o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Presta atenção. Eles esperaram até o domingo. Jesus havia sido crucificado na sexta-feira. Mas eles ficaram lá em Jerusalém até domingo. E eles estão indo embora. Eles esperaram até o dia da ressurreição. Mas eles não acreditaram naquilo que eles estavam ouvindo. E eles dizem assim no verso 22, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Que dizem que ele vive. Eles ouviram a mensagem daquelas mulheres. Eles ouviram o testemunho daquelas mulheres, mas eles não acreditaram, porque eles estavam voltando a Emaús. Tem muita gente que já ouviu dizer que Jesus ressuscitou, que está vivo, que é o Senhor de todas as coisas, mas não estão acreditando, estão sofrendo, estão chorando, mas não acreditaram que ele ressuscitou. E eles dizem assim no verso 24, e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. Por que não o viram? Porque ele não estava mais lá. Por que não estava mais lá? Porque havia ressuscitado. E porque havia ressuscitado? Porque assim era a palavra. E Jesus olha para eles e diz assim, ó, nécios e tarde de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como que iam para mais longe. Jesus foi acompanhando eles até chegarem na casa deles, em Emaús. E Jesus fez com que eles pensassem que Jesus ia para mais longe. Olha, fiquem com Deus. Abraços. Até mais. Eu estou indo adiante. E aqueles homens constrangeram aquele que estava com ele, que era Jesus, mas eles não reconheceram. Dizendo, fica conosco, verso 29, que já é tarde. E já declinou o dia. Amados, eles estavam em Jerusalém. De manhãzinha, eles ouviram que as mulheres foram ao sepulcro, não tinha ninguém mais lá. Elas contaram para eles sobre a visão dos anjos, nem a visão dos anjos impactou esses homens, nem a visão dos anjos fez com que esses homens acreditassem que Jesus havia de fato ressuscitado, e eles estão indo embora, desgostosos, chorosos, tristes, amargurados, falando entre si, no caminho, perguntando o que aconteceu. Por que eles fizeram isso com aquele Senhor, com o nosso Senhor? Nós esperávamos que ele fosse quem remisse Israel. Jesus chega para ele e diz assim, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E eles o constrangeram dizendo, fica conosco porque já é tarde, já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Nosso Deus é tão maravilhoso que quando ele vê um coração sofrendo, um coração triste, um coração que precisa de uma resposta, ele se coloca no meio deles, ele pergunta, ele faz pergunta, e ele está ali. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-lhe e deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. Eles conheceram que estava com eles ali, era Jesus. E nesse momento ele desaparece. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11
e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou o Senhor, e já apareceu a Simão, e eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Amados, o que é que tem te feito chorar? Qual é a mensagem que você ouviu? Qual é a notícia que você tem guardado no teu coração? Você pode ter ouvido Jesus ressuscitou, mas ainda está chorando, ainda está desacreditado, ainda não está crendo. Aqueles discípulos receberam ali a visita de Jesus e eles foram ali até a sua casa e falaram para Jesus: Senhor, fica aqui, não vai não, fica mais um pouco porque está tarde. Nós vamos servir uma comida. Até esse momento eles não sabiam quem era, que era Jesus. E aí Jesus chega na casa deles. E diz a palavra que eles se assentam a comer. E Jesus então pega o pão, o abençoa e parte e dá aos discípulos naquele momento. Os olhos se abrem. Eles testemunham, não ardia em nós, nosso coração, quando ele nos falava a palavra, quando nos abria as escrituras. Não tem nada melhor para arder o nosso coração, para alimentar o nosso coração do que a palavra. Jesus prega a palavra, Jesus está ali no momento de ceia com os seus discípulos. Ele pega o pão e o abençoa e dá aos seus discípulos. E eles ficam entusiasmados. Eles ficam alegres, eles ficam como quem fica ali de boca aberta, assim como o povo que está lá escravizado e sai da escravidão, eles dizem, os nossos lábios, eles começam a ter motivos de alegria, o nosso rosto, a nossa vida começa a se alegrar. E diz que eles chegaram de Jerusalém a Emaús. Eles se assentam com o Senhor e diz no verso 33, e na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém e acharam ali congregados 11 que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente. O Senhor já ressuscitou e apareceu a Simão. Lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, como deles foi conhecido no partir do pão. Amados, o teu testemunho vai impactar vidas. O teu testemunho vai ser noticiado para centenas de milhares de pessoas. Essa palavra tem que chegar a mais pessoas. Tem pessoas que estão chorosas, tem pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão ansiosas, pessoas que estão com um monte de problema, porque eles não estão acreditando que Jesus ressuscitou. E é por isso que eu te digo, não chore mais, porque ele ressuscitou. Ele é o teu Senhor, ele é o meu Senhor, ele é o nosso Senhor, ele é aquele que nos ama, aquele que nos fortalece, é aquele que levanta-nos, é aquele que coloca a palavra dele sobre o nosso coração, é aquele que nos dá a direção, é aquele que nos dá a sabedoria. O que é que você precisa nesse dia? Você precisa da presença dele. Olha o que diz no texto, que estavam ali 2 discípulos. Jesus havia dito um pouco antes, eis que estou convosco. Onde estiverem 2 ou mais reunidos, ali eu estou no meio deles. Não ande sozinho. Não pare de congregar. Não pare a sua caminhada. Toma consciência das suas decisões. O que você tem feito com a sua vida? Você ouviu que Jesus ressuscitou, mas está vivendo como se ele não tivesse ressuscitado. Você ouviu que Jesus está vindo para buscar a tua igreja, mas você está vivendo como se Jesus não viesse para buscar a tua igreja. Você está dando o seu jeitinho brasileiro. Você está vivendo um jugo desigual. Você está vivendo uma vida que não agrada a Deus. Volte ao Senhor. O Senhor está te dando uma oportunidade mais uma vez de se voltar para Ele.
Para de chorar, porque ele ressuscitou verdadeiramente. Ele conhece as suas necessidades, ele sabe o que você precisa, mas para de viver uma vida longe da presença dele. O Senhor me mandou na tua vida nessa manhã, nesse dia, independente do horário que você esteja assistindo essa mensagem, para dizer para você que ele ressuscitou, que ele está te dando uma nova oportunidade, que ele está te conduzindo para o caminho da vida. Volta para Jerusalém, volta para a habitação da paz, volta para onde você não deveria ter saído. Você só deveria ter saído de lá com a esperança, com a vida no seu íntimo, mas volta para a casa do Pai, volta para o lugar de adoração, volta. Se você está caído, se levanta. Sabe por quê? Porque a palavra está chegando no teu coração vai arder de novo. O coração daqueles discípulos não estavam ardendo, estava chorando, estava triste. Eles estão voltando para a vida velha, para a vida de Emaús, mas eles estão entristecidos. Por quê? Porque eles pensavam que Jesus era aquele que estava ali para conceder vida novamente, para que ele pudesse ali ser remido como Israel era necessitado. Então, volta para Jerusalém. Volta para Jerusalém. Porque a notícia de sexta não é a notícia do domingo. Eles voltaram correndo. Eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Eles pensaram, essa informação, ela não pode ser guardada. Tem mais gente que está chorando, tem mais gente que precisa dessa mensagem, tem mais gente que precisa ouvir isso. Amado, amada de Jesus, saia dessa condição de tristeza, não chore mais, porque ele ressuscitou. Volta para Jerusalém, volta, sai de onde você está agora, essa situação de amargura, essa situação de tristeza, essa situação de dor, essa situação de condenação. O diabo tem te acusado, o diabo tem feito não ver as maravilhas do Senhor. Volta para Jerusalém agora. Volta para ele. Volta. Volta. E diga quão grandes coisas se fez o Senhor Deus. Como essa palavra, ela vai alegrar o teu coração. Volta para Jerusalém. Volta. Volta hoje. Volta agora. Se arrepende de não ter acreditado. Se arrepende de não ter crido. Se arrepende de ter andado pelos seus próprios caminhos. Se arrepende de ter tomado decisões erradas. Se arrepende. Volta para o Senhor nessa manhã, nesse dia, nessa tarde, independente do horário que você esteja ouvindo o som da minha voz. Volta, porque o Senhor, ele é misericordioso. E eles dão um testemunho agradecido. Não ardia o nosso coração pelo caminho, quando nós estávamos com ele e ele falava, e quando nos abria as escrituras. Sabe que eles tinham as escrituras? Jesus tinha as escrituras que falava. Eles voltaram para Jerusalém. Eles encontraram os 11 que estavam ali congregados. E eles jubilavam, dizendo, ressuscitou verdadeiramente, o Senhor ressuscitou. E os discípulos contaram, de fato, nós tivemos um encontro com ele. E nós viemos aqui para alegrar o coração de vocês. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e nos encontrou no caminho de Emaús. Ele ressuscitou e sentou conosco para comer pão. Ele sentou conosco, ele orou, ele abençoou, os nossos olhos foram abertos. E ele desapareceu. Ele sumiu. Nós tivemos um encontro com ele. Nós tivemos um encontro com ele. De fato, a morte não deteve. De fato, a morte não prendeu.
De fato, a morte não tem poder para prender o autor da vida. Quero orar para você. Senhor grande Deus, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, sobre a vida desses que têm ouvido a tua palavra, têm chorado, que têm sofrido, que têm, Senhor, ficado desanimado por alguma situação. Que essa palavra venha animar o coração. E assim, Senhor, como a vida deles, a vida de centenas e milhares de pessoas que estão desanimadas, incrédulas, com os seus olhos como se não conseguissem entender, ver a grandiosidade do Senhor. Tua palavra, Deus, tua palavra é maravilhosa, tua palavra é poderosa. Poderosa para abrir os olhos, alegrar o coração, dar destino, dar direção. Obrigado, Pai. Obrigado por cada um dos irmãos, das irmãs que estão aqui comigo, nesse café com sabedoria. Que teu Espírito Santo possa mover e se mover na vida de cada um deles, na vida de cada uma delas. Assim, Senhor, eu os abençoo. Assim, Senhor, eu peço da tua graça poderosa, no nome de Jesus. Amém e amém. Que sejam tremendamente abençoados e abençoadas, em nome de Jesus. A palavra é tremenda. Leia a palavra, volte a palavra. Hoje é dia 17 de agosto, eu quero fazer um convite. Amanhã nós temos o segundo dia da nossa campanha de cura e libertação. Estará conosco o pastor Gonçalves, trazendo uma palavra para abençoar a nossa vida e que você possa estar conosco presencialmente aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular, cultos às quintas-feiras e nos domingos. Nossa campanha está sendo nas quintas. E que você não fique na sua casa, venha participar, convide mais pessoas. E você que é homem, dia 17 de setembro, nós vamos ter um encontro de homens aqui na igreja. E o tema da mensagem é como ser homem, esposo e pai sábio. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos entender o que a palavra de Deus fala sobre ser homem, esposo e pai sábio, em nome de Jesus. Quem está abençoado, escreve eu estou abençoado. Se você ainda não deu um like nesse vídeo, dá um like nesse vídeo. Eu vou pedir uma coisa para você, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Seja um multiplicador da palavra de Deus na vida de pessoas. Existem pessoas que estavam como esses discípulos a caminho de Emaús, mas a mensagem para eles é: não chore mais. Jesus ressuscitou. Ele nos abençoa com a sua santa presença. Gostou? Que Deus abençoe a sua vida. Faça um excelente dia, em nome de Jesus. Beijo no coração. Não esquece de compartilhar. E se você ainda não está inscrito, se inscreve no meu canal. Até o nosso próximo devocional, Café com Sabedoria, 7 horas da manhã. Espero você. Tchau, tchau.